Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por mais essa oportunidade. É mais um dia para dizer Senhor. Hoje é dia 2 de julho de 2025 e eu ainda estou aqui no planeta Terra. Estou aqui nesse mundo, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Quero Te servir, quero Te seguir fielmente, quero fazer tudo aquilo que é do Teu agrado. Me ajude, Senhor, a não tropeçar, a não envergonhar o Teu nome. Me ajude a honrar o Teu nome com a minha vida e me permita honrar o Teu nome com a minha morte, para que em tudo o Seu nome seja glorificado. Na semana passada nós vimos que o Senhor enviou 12 apóstolos numa missão de pregar o Evangelho, de curar enfermos, de expulsar demônios e de anunciar o reino de Deus. Deu-lhes instruções e os mandou. E vimos também que Herodes, aquele rei maldoso que mandou degolar João Batista, ouviu falar de Jesus, ouviu tudo que Jesus fazia e ficou imaginando se não era João que havia ressuscitado dos mortos. O mesmo Herodes que um dia receberia Jesus quando ele fosse preso e julgado e zombaria dele. Um homem que não tinha temor de Deus, que achava que era o máximo, que ele tinha poder. Quantas vezes o poder serve para a destruição da pessoa? É como está escrito no livro do Eclesiastes. Tempo há em que um homem tem poder sobre outro homem para a sua própria desgraça. Isso é terrível, porque a pessoa começa a achar que ela tem um poder, ainda mais um rei absolutista como era naquela época. A palavra do rei era lei. Se ele mandasse matar, matavam. Se ele mandasse soltar, soltavam. A palavra dele era lei. Então a pessoa começava a achar que ela tinha algum poder, que ela podia fazer alguma coisa realmente, que permaneceria jovem para sempre, que permaneceria sempre sentado no seu trono, dando sentenças, ordens, sendo obedecido, como se fosse um Deus. Mas todos eles foram surpreendidos, ou pela velhice, ou por uma morte precoce. E então muitos descobriram tardiamente que o poder pertence a Deus, que nós não somos nada, que o poder muitas vezes só serve para nos iludir e nos enganar. É por isso que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e consultar na palavra de Deus o que é que Deus tem para nós. E chegamos num ponto aqui em que a Bíblia diz que Herodes procurava ver Jesus, para ver se Jesus era João Batista, que ele havia mandado degolar. E nesse contexto aqui, a palavra de Deus nos conta um grande milagre que Jesus fez no deserto. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos cheios de pedaços. Muito bom. Então, analisando a palavra de Deus, ele enviou os discípulos e ele ficou esperando por eles, que eles voltassem. Enquanto ele ouvia os comentários sobre Herodes, enquanto ele observava o que acontecia ao redor, porque um bom mestre, ele sempre vai dar uma atividade para os seus discípulos e ele vai ficar analisando o que é que eles vão fazer,
para ver onde precisa corrigir, o que precisa ser consertado, onde precisa de orientação, se precisa ensinar direito. Esse é o trabalho do bom mestre. Mas os discípulos, regressando, lhes contaram tudo que tinham feito. E então ele chamou eles de lado: olha, vocês fizeram um bom trabalho, foi muito bom, vocês aprenderam bem, vamos para um lugar mais deserto para a gente descansar um pouco. Mas ele não tinha descanso, sabe? Porque o homem de Deus, ele atrai a multidão dos pecadores. Os pecadores querem alguém que os salve. O pecador, quando ele tem consciência de quem ele é, ele compreende que ele sozinho não consegue se salvar, que nenhum outro pecador pode ajudar ele, nem o pai, nem a mãe, nem a família, nem a esposa, nem o esposo, nem o parente, ninguém pode salvar ele. Nada, nem ninguém, nem um ser humano tem esse poder. É por isso que Paulo diz que só existe um Deus e só existe um mediador entre Deus e os homens. O que é mediador? É um advogado, é um intercessor, é alguém que vai diante de Deus e fala: Pai, perdoa essa pessoa porque ela pecou. Alguém que vai se colocar entre você e Deus. E a Bíblia diz que só existe um mediador, um intercessor. Seu nome é Jesus de Nazaré. O Filho de Deus foi escolhido para ser o intercessor. Então não adianta clamar para Maria, para o André, para o Tiago, para o João, para o Antônio, porque eles não vão poder te salvar. Só Jesus pode salvar a sua vida do inferno. E se você quiser apostar a sua alma nisso, pode apostar. Mas pode ter certeza de uma coisa: você vai quebrar a sua cara. Quando chegar lá, você vai perceber que estava errado e vai entender que é tarde demais para você voltar atrás. Mas hoje é dia de salvação, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de reconhecer que você andou errado durante todo esse tempo, para tomar uma posição diante de Deus, para receber Jesus como seu mediador, como seu intercessor, sabendo que Ele, como Filho de Deus, nunca vai falhar. E confiar nele para que ele possa te salvar. Se você entregar o governo da sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, ele vai te levar direitinho para o céu. Ele não erra o caminho, ele não falha. Porque ele é perfeito, porque é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. É uma coisa que nós precisamos entender, nós precisamos aceitar. Então ele chamou os discípulos: olha, vamos sair para um lugar deserto, ali perto da cidade de Betsaida. E quando eles foram para lá, a multidão ficou sabendo logo, foi procurar eles, seguiu eles, né? Vão procurar Jesus, né? E como é de se esperar, Jesus nunca rejeita ninguém. Ele os recebeu, ele lhes deu atenção, mesmo cansado, mesmo precisando de descanso, mesmo precisando de um repouso, de refazer as energias, porque ali era apenas um ser humano. Jesus não estava na terra como homem e Deus, como muitos pregam. Jesus estava na terra apenas como homem. E como homem, ele cansava, ele sentia fome, ele tinha as suas limitações humanas. Mas é justamente essa a questão. Ele recebia todos, como ele recebe hoje que ele é glorificado, que retomou a sua divindade com o Pai e o Espírito Santo. Hoje, mais ainda, mais do que nunca, você pode chamar ele a qualquer hora, do dia, da noite, em qualquer momento, em qualquer situação, ele sempre estará pronto para receber você. Ele recebeu todos e falava-lhes do reino de Deus, da salvação, e também sarava aqueles que necessitavam de cura. Olha, nós estamos necessitando de cura. O pastor Lorival tem diabetes, preciso que os irmãos orem para que o Senhor lhe dê um novo pâncreas. Meu filho Jorge está com início de diabetes também. Eu peço que os irmãos orem para o Senhor dar um novo pâncreas para ele. Meu filho também está com hérnia de disco. Eu preciso que os irmãos orem para o Senhor restaurar a coluna dele. E também o pastor Lorival tem os seus problemas de coluna. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Olha esse caderninho verde aqui, ó. Contém o nome de muitas pessoas, crentes e não crentes. E todo dia de manhã, pela graça de Deus, me ajoelho diante da cama e ali apresento esse caderninho diante do Senhor. E quem deixar o nome aqui no comentário, deixa escrito: põe meu nome no caderninho de oração, que eu estarei apresentando ele diante do Senhor também. Por isso eu peço oração. Oremos uns pelos outros, porque Ele sara os que necessitam de cura. Se você crer nessa palavra, você será curado. Porque a fé, ela remove montanhas, ela remove obstáculos, ela tira empecilhos e ela opera o impossível.
Então ele diz que o dia já estava começando a declinar, caindo à tarde, o sol se pondo. Então os discípulos foram para ele e disseram: Senhor, manda a multidão embora, porque eles precisam comprar comida. Ir pelas aldeias, pelas cidades, onde eles achar alguma coisa de comer, para eles comprar, porque aqui nós estamos num lugar deserto. Aqui não tem onde comprar comida. E eles devem estar com fome, porque o dia está acabando. E Jesus diz para eles: deem vocês o que comer para eles. Essa palavra aqui é uma palavra muito interessante. Eu me lembro quando estava no início da minha fé, quando nós começamos a Assembleia de Deus, o Ministério de Ribeirão Preto, em Viradouro. Ficamos sem pastor, e eu estava uma vez, era motorista de caminhão, estava com o caminhão aí pelo pomar e pensando: o que eu vou falar hoje à noite? E aí o Senhor me deu essa palavra: dai-lhes voz de comer, é nosso dever levar comida para eles. Que tipo de comida? Principalmente a comida espiritual. Se precisarem de comida material, tudo bem, vamos ajudar. Não é muita coisa a gente repartir o que a gente tem com quem não tem nada, porque o Senhor nos deu tanta coisa que nós precisamos também aprender a repartir. Mas principalmente a comida espiritual, a comida da alma, a palavra de Deus. Dai-lhes voz de comer, diz Jesus. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Olha só, o homem sempre encontra um obstáculo para fazer a obra de Deus. Muitas vezes ele não entende o que o Senhor está dizendo, ou muitas vezes ele prefere não entender para não complicar a vida dele, para não sair da rotina, para não sair da dificuldade, para ficar acomodado, para estar apenas fazendo aquilo que está acostumado a fazer, não sair do seu conforto. Jesus diz: dai-lhes voz de comer, e eles dizem: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Ou seja, para 5.000 homens, o que são 5 pães e 2 peixes? Não é nada, não é? E para os discípulos, para os seres humanos, é impossível alimentar 5.000 homens com 5 pães, mas não para aquele que criou o universo. Aquele que é dono do universo, dono do ouro, dono da prata, dono do diamante, dono do petróleo, para ele não é nada operar um milagrezinho como esse. Eu vou chamar de milagrezinho porque o Senhor faz coisas muito maiores, como transformar a vida das pessoas. O Senhor é especialista em pegar aqueles que são fracassados, derrotados, aqueles que não têm mais chance na vida, aqueles que não têm nenhuma esperança, e transformar essas pessoas em verdadeiros campeões da fé. O Senhor é especialista em pegar os caídos e levantar eles para ser testemunha do seu poder, da sua graça e da sua glória também. E mostrar como Ele pode restaurar a vida das pessoas e como Ele é o Deus da vitória, aquele que faz do derrotado um vencedor. E enquanto eles continuam dizendo: nós não temos além de 5 pães e 2 peixes, bom, se o senhor quiser, nós podemos nós mesmos ir comprar comida para eles, né? Ou seja, num tom irônico, dizendo: como que nós vamos comprar comida para 5.000 homens? Quanto dinheiro nós vamos precisar para comprar? Como que nós vamos carregar essa comida toda até aqui? Que é muita comida, 5.000 homens, é muita coisa para você levar, né? Não é levar 5 pãezinhos numa sacolinha da padaria, é levar comida para 5.000 homens. 5.000 homens, é muita coisa, né? Então, num tom irônico, eles dizem isso. Mas o Senhor sempre tem uma resposta de amor, não é? Então ele diz: olha, façam eles se assentar em grupos de 50 em 50. Manda fazer a rodinha ali de 50 em 50 pessoas, que eu vou dar um jeito. Porque o Senhor sempre dá jeito, irmão. Porque para o Senhor nada é impossível, nada é difícil, e Ele é especialista em fazer o impossível. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, para os problemas, para as dificuldades, e falamos: Senhor, eu não tenho mais condições de continuar, não dá para continuar assim, eu cheguei no fim, Senhor. Mas o Senhor fala: eu ainda tenho uma porta aberta para você, ainda não é o fim. Continua caminhando, porque eu tenho uma porta aberta para você. Eu me lembro da passagem de Elias, que recebeu essa mesma palavra do Senhor. Elias se encontrava no fim da vida, para ele não tinha mais jeito. Porque Elias, ele tinha lutado contra os profetas de Baal e derrotado todos, 850 profetas do maligno. Ele havia derrotado o poder do rei Acabe e sua esposa Jezabel. Mas agora estava ameaçado de morte e não tinha o que fazer. Ele era um homem sozinho contra o exército, todo o exército do rei Acabe.
O que ele poderia fazer? E ele fugiu para o deserto. E ele disse para Deus: Senhor, me mata agora porque eu não sou melhor do que meus pais. Ou seja, para mim não tem mais jeito, só o Senhor me tirando desse mundo, porque para mim a vida acabou. Agora eu vou ser perseguido até eles me alcançar, vão me matar, vão me torturar. Mas o Senhor disse: eu ainda tenho uma resposta para você. Você pode achar que não tem mais jeito, que você está trancado, cercado, mas eu vou abrir uma porta para você. E deitou ali no pé de um zimbro e desejou com toda a força da sua alma a morte. Mas naquele momento ali, um anjo do Senhor veio, despertou ele e disse: olha, tem um pão aqui, levanta, come e bebe, porque muito comprido te será o teu caminho. Para quem achava que estava no fim, mas agora ele estava conhecendo que para Deus, quando você pensa que é o fim, Deus ainda tem uma longa jornada para você percorrer. Não quero continuar mais, eu quero parar. Deus diz: continua, porque eu vou te dar força. O pão simboliza a força. E Elias pegou aquele pão e comeu, bebeu água do ribeiro, e de repente ele deitou e dormiu, porque tudo que Elias queria era morrer. Elias não queria mais nada, ele só queria morrer ali. Mas de repente o anjo vem, acorda ele de novo e fala: Elias, levanta-te, come e bebe, porque muito comprido será o teu caminho. E quando ele levanta, tem outro pão, ele come e bebe. E a Bíblia nos diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto. Olha só qual a jornada de Deus para a tua vida, né? Você está pensando que é o fim? Você está pensando que vai morrer? Você está pensando que acabou? Deus não pode fazer mais nada por você? Ele nem começou ainda. Quando você comer a comida que Deus te dá, a comida espiritual, a palavra de Deus, quando você começar a confiar em Deus, o comprido caminho que você tem, a comida que Deus te deu te dará força para caminhar, para chegar até o fim, vencendo as barreiras, vencendo obstáculos, vencendo os seus inimigos e trazendo vitória para a tua vida. A bênção de Deus está na tua vida agora. A unção de Deus está caindo sobre você agora. Basta você aceitar a palavra de Deus, não a minha palavra, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada na tua vida. Essa palavra que eu estou pregando, inspirado na palavra de Deus na Bíblia Sagrada, ela vai trazer unção para a tua vida, vai abrir caminhos para você e você vai receber uma grande vitória. Estava ali Jesus e seus discípulos ali, diante daquele impasse, como alimentar 5.000 homens, como alimentar todas aquelas pessoas, eram quase 5.000 homens. Então ele disse: façam eles se assentar em grupos de 50 e 50. E eles obedeceram. Foi até a multidão e falou: olha, vocês vão se assentando, forma grupo de 50 pessoas. Agora a gente para pensar, além dos pontos negativos, vamos ver os pontos positivos. Os discípulos creram na palavra do Senhor. Se eles não crescem, eles não teriam obedecido. Eles iam ficar questionando: Senhor, eu vou mandar eles sentar para quê? Não tem comida, Senhor. Mas eles creram. A fé nos leva à obediência da palavra de Deus. Ainda que você não entenda, ainda que tudo pareça contraditório, ainda que tudo pareça ao contrário do que você imagina, ainda que tudo pareça te levar à derrota, ao fim, mas Deus está te dando um novo começo. Basta você crer, basta você obedecer. E eles foram ali, fizeram aqueles grupos de 50 e 50 e voltaram e disseram: Senhor, aqui nós temos já os grupos formados. Então o Senhor, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, ele olha para o céu. Por que ele olha para o céu? Para a morada de Deus, onde está o Pai. E ele abençoa aqueles pães e começa a partir. Eram apenas 5 pães, mas de repente tem um cesto cheio de pedaços de pães. Está partindo e os pães estão se multiplicando. Os peixes também foram sendo partidos e foram sendo multiplicados. Ele pegava um cesto, entrega, mais um cesto, entrega, e todos eles comeram e ficaram saciados, fartos. Quer mais um pedaço? Não, estou farto. Vamos recolher o que sobrou então? Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Sabe por quê? Onde Deus opera, irmão, não tem miséria. Então, se está tendo miséria na tua vida, toma uma atitude diferente. Seja mais generoso, porque Deus é generoso em nos abençoar. Abra a sua mão para aquele que precisa. Estenda a mão para o necessitado, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. E quando você dá alguma coisa com alegria para aquele que necessita, o Senhor vai encher a tua mão para você poder dar muito mais.
O Senhor vai ser generoso com quem é generoso. Ele não pode ser generoso com quem é egoísta para fomentar o egoísmo, mas ele vai ser generoso com quem é generoso para que todos vejam a bondade e a misericórdia no amor de Deus. E é disso que nós precisamos fazer. Confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, esquecer de nós mesmos, esquecer das nossas dificuldades, esquecer das nossas limitações, porque com Deus não tem limitação, não. Com Deus não tem limitação. Jesus disse: aquele que crer em mim também fará as mesmas obras que eu faço e fará outras ainda maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Nós precisamos começar a crer. É a verdade. Muitas vezes nós cremos naquilo que nós vemos. O ser humano tem a tendência de crer naquilo que ele vê. Ele crê nas pessoas, ele crê nas amizades que ele vê, ele crê naquilo que ele toca, naquilo que ele sente. Mas ele não crê na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a única realidade nesse mundo. Um rosto jovem e bonito vai envelhecer se não morrer novo. Uma pessoa jovem, forte, vigorosa, vai envelhecer, vai virar um caquinho um dia se não morrer jovem. Um carro novo tirado da concessionária, algum tempo depois vira sucata. Tudo que nós compramos novinho, 0 bala, de repente está pronto para ser jogado no lixo. Mas a palavra de Deus se renova de dia em dia, de manhã em manhã, e renova a nossa alma também, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, nos faz crer mais, nos dá saúde, nos dá vigor para viver. Eu lembro que o meu pai se afastou com 61 anos de idade, não aguentou trabalhar mais, problemas cardíacos, entre outros, e ainda viveu até os 87 anos, porque Deus lhe deu saúde e vigor. Eu sou um homem de 65 anos, estou indo para 66, tem dia que eu trabalho das 7 da manhã às 4 da tarde, e graças a Deus, chego cansado sim, não vou negar que eu me canso, mas Deus me dá vigor para continuar minha jornada até o dia que Ele for me chamar. Tenho minhas limitações? Tenho, a idade impõe limitações, mas eu confio em Deus, eu sei que o Senhor cuida de mim, na alegria ou na dor, na tristeza ou na bonança, o Senhor cuida de mim, e Ele cuida de você também. Você precisa crer nisso. É mais fácil crer na palavra de Deus do que crer numa coisa que hoje existe, amanhã vira ferro velho. Nós precisamos mudar o nosso conceito daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós tomamos como realidade. Logo em seguida, então, acontece uma coisa inusitada. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. Olha que coincidência surgir essa conversa logo depois do que aconteceu antes. Logo depois de operar aquele milagre da multiplicação dos pães, quando os fatos não tinham nada a ver com o que aconteceu, porque os fatos eram de 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, não tinha condições, mas houve um milagre ali, houve uma coisa anormal, fora do comum, que ele fez para falar com ele sobre isso. Agora era necessário testar a fé desses discípulos. Então ele vai orar em particular, sozinho, porque a oração ela é muito importante. Quando nós oramos com os irmãos, nós concordamos de acordo com a palavra de Deus para que na nossa comunhão o Senhor possa operar. Mas quando nós oramos em particular, quando nós ficamos a sós com Deus, nós temos aquela liberdade do filho que conversa a sós com seu pai, para colocar para fora do nosso coração tudo aquilo que está nos entristecendo, nos magoando, que nos preocupa, tudo aquilo que nos faz ter medo da vida, do futuro, nossos anseios, nossos receios, nossas esperanças, nossos sonhos, nossas frustrações,
colocando tudo para fora, porque o Senhor nos ouve e nós desabafamos com Ele. Não tem ninguém melhor do que Deus para ouvir o nosso desabafo. Não é o vizinho, não é o amigo, não é ninguém que vai ouvir sobre a tua fraqueza e vai usar ela depois para destruir sua vida. Então Jesus lhes pergunta: quem a multidão diz que eu sou? E eles respondem, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o profeta Elias, e outros falam que você é um dos antigos profetas que ressuscitou. E ele disse: e vocês, o que vocês acham? Quem vocês acham que eu sou? Então o apóstolo Pedro diz: o Senhor é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E Jesus recebe isso e diz para eles assim: olha, vocês não contem a ninguém sobre essa nossa conversa, porque senão eles vão impedir o plano de Deus. E o plano de Deus é que o Filho do Homem, ele tem que padecer muitas coisas, ele tem que ser rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, ele tem que ser morto e tem que ressuscitar ao terceiro dia. E essa palavra, ela tem dois lados aí. O primeiro lado, é que sabendo que ele era o Filho de Deus, eles não o entregariam, não mandariam prender Jesus. Então, o plano de Deus que Jesus morresse por nós não se cumpriria. Esse é um lado. O outro lado, que é a maldade dos escribas e dos anciãos e dos fariseus, poderiam fazer com que as pessoas, confessando que Jesus era o Filho de Deus, eles abreviassem o que tinham que fazer e matassem ele antes do tempo. E nada pode acontecer antes do tempo, irmão. Nada vai acontecer na tua vida antes do tempo, nada aconteceu antes do tempo. Muitas vezes você sonhou com alguma coisa que você quis muito e você orou e pediu e Deus demorou para te atender porque tem um tempo. Você precisa amadurecer para receber a bênção de Deus. Muitas vezes a provação que você passou, a dificuldade, a tribulação, demorou para passar porque você precisava chegar nesse ponto. Nesse ponto da tua vida, Deus tinha planejado te abençoar. Eu passei 3 anos e meio na fazenda Barra do Agudo, na irrigação, na vinhaça, uma semana de dia, uma semana de noite, aquelas noites frias, aquelas noites geladas, aquela geada, e eu lá no meio da roça, sozinho, no escuro, das 6 da tarde às 6 da manhã, e Deus me deu um espírito dócil, nunca reclamei, nunca murmurei. Eu não gostava do que eu fazia, mas eu precisava fazer, eu tinha uma família para sustentar, esposa, filhos pequenos que precisavam de mim, eu precisava buscar o sustento, mas só Deus sabe como foi difícil. Isso foi há 40 anos atrás, mas para mim, quando lembro, parece que foi ontem. Tal foi o sofrimento. E nunca fui questionador, nunca me rebelei, nunca perguntei por que o senhor não me tira daqui. Não, eu nem sabia se ele ia tirar, nem imaginava. Eu aceitava tudo com uma facilidade muito grande. Se tem que ser assim, tem que ser. Mais um dia o Senhor tocou no meu coração: sai desse emprego que eu vou te arrumar coisa melhor. E eu saí. Então ele me arrumou um emprego de caminhoneiro de 86 até 95. Eu fui caminhoneiro, trabalhei com ônibus, com caminhão, com carro. Fiz esse trabalho que eu queria fazer. Então ele me levou de volta para a escola. E dessa volta para a escola me tornei instrutor de informática e professor de português e literatura. E ali ele realizou todos os meus sonhos. Então hoje, quando chega esse tempo frio, é tempo de gratidão, de falar: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me livrou daquela tribulação toda. Mas teve um tempo, irmão. Tudo tem o tempo, tem a hora certinha para Deus fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. Não desanime, não volte para trás, não murmure, não reclama. Agradeça a Deus pelo que Ele está fazendo na tua vida, na certeza de que Deus cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida de você, está atento ao que está acontecendo e Deus está no controle de tudo. E Deus está no controle de tudo. Então Jesus ia morrer sim, mas tinha que ser no tempo certo. Como Paulo vai dizer lá na frente, numa das suas cartas, ele diz assim, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para nos salvar. Então há um tempo para tudo que acontece, há um tempo para o que está acontecendo agora, e vai chegar o tempo também do livramento.
Vai chegar o tempo da salvação. Você precisa confiar em Deus, você precisa esperar no Senhor e saber que o Senhor cuida de você, cuida da sua família, cuida das pessoas que você ama, que nada vai acontecer com você se você estiver na presença de Deus. E Jesus disse que nem um fio de cabelo cai da tua cabeça se não for pela permissão de Deus. Então, confie em Deus. Saiba que o Senhor tem um propósito, e esse propósito inclui você, inclui a sua família, inclui todos aqueles que amam e reverenciam a palavra de Deus. Essa é a palavra que Deus me deu hoje. Eu vou ficando por aqui e na próxima semana nós voltaremos. Irmãos, eu estou orando por vocês, ó, o caderninho da oração está aqui. Apresento vocês todos os dias diante do Senhor. Orem por mim também, para Deus me dar saúde até o último dia. Não peço para prolongar minha vida, peço para Ele me dar saúde. Saúde física, saúde mental, para que eu possa continuar seguindo e servindo ao Senhor com fidelidade e dedicação até o último dia. Orem pelo Brasil também, para o Senhor nos dar salvação e livramento, derrubando esse dragão vermelho que está tentando nos escravizar. Eu creio que está chegando o dia da vitória, está muito perto. Continuem orando e nós vamos aplaudir de pé a vitória que o Senhor vai nos dar. Orem pelo pastor Lorival, continuo pedindo oração pelo pastor Lorival, pelo meu filho George, e pela igreja do Senhor que está sendo perseguida também. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.